Viva, viva, caro teleouvinte! Bem-vindo a mais uma emissão da Telebumba, da Bumba da História. Esperamos que o caro teleouvinte se encontre bem ao nível da saúde em geral e do Covid-19 em particular. Nesta senda que demos início a quando o confinamento, continuamos convictos da importância de estar ao seu lado e de proporcionar momentos de verdadeiro espetáculo de cor, luz e imagem. Neste sentido, hoje falaremos precisamente de muita cor, de muita luz e de muita imagem, uma vez que, neste contexto da cultura do palácio, vamos falar de forma detalhada da pintura renascentista, centrando toda a nossa análise neste pequeno grande detalhe que é o homem como unidade de medida. Posto isto, e sem mais demoras, iniciemos então mais uma emissão da Telebumba. Telebumba no ar! Bumbemos juntos! Enquanto os pintores flamengos tinham proposto a representação do mundo através de um modo experimental, estudando minuciosamente os diferentes efeitos da luz sobre os objetos, os pintores italianos fizeram-no de um modo distinto. Procuraram a construção científica de um espaço tridimensional no qual pudessem situar as figuras e os objetos. E neste sentido, a perspectiva linear, desenvolvida por Brunelleschi, viria a ter consequências extraordinárias na forma de conceber e representar o espaço durante os 5 séculos seguintes. A pintura renascentista definia-se assim como um exercício intelectual. Decorrente deste novo enquadramento da arte, em conceitos e metodologias de bases científicas, por exemplo, justificando a arte como uma realidade tão demonstrável como qualquer outra ciência, também o artista vê alterar o seu estatuto social, sendo reconhecido como um erudito, um humanista dotado de um saber universal, um criador informado e inspirado por Deus. O artista renascentista é não só um pensador que conduz a pintura a um processo intelectual de experimentação e de análise do mundo, como também o gênio que a converte num instrumento de conhecimento. Tomado como unidade de todas as medidas e como medida de todas as coisas, o homem é referência e objeto de todas as pesquisas plásticas e pictóricas. Tal como na Antiguidade Clássica, que lhe serviu de referência, a finalidade da arte é atingir o belo, sob a forma da representação perfeita do homem, da natureza e das coisas que a habitam. Ou seja, conseguir representar o mundo e o espaço tal como se apresentam à percepção visual, com as deformações próprias do olhar e da perspectiva. Para tal, os artistas do Renascimento partiram de uma pesquisa objetiva do real, privilegiando o racional em detrimento do espiritual, e definiram um conjunto de normas, regras e valores estéticos que deveriam concretizar a arte. O programa da pintura renascentista reassume os conceitos clássicos de proporção, harmonia e equilíbrio, como expressões da ordem universal. Elege o desenho como um meio privilegiado para a aplicação da perspectiva. Determina a cor como um papel vital na definição da dimensão psicológica das personagens e descobre o chiaroscuro, ou claro-escuro, como recurso plástico indispensável à modelação tridimensional dos volumes.
Com Florença a ser o centro de irradiação do Renascimento, a Revolução prosseguiu nas obras de Fra Angelico, Paolo Uccello, Masaccio, Piero della Francesca, Andrea Mantegna, Botticelli e muitos outros. Revolução essa que se expandiu particularmente em cidades como Veneza, Pádua, Mântua e Milão. O atual conceito de perspectiva nasceu no Renascimento, aplicado por Brunelleschi. Na sua etimologia latina, perspectiva deriva de perspicere, ver claramente, que é o equivalente do grego optike, ótica. Ao longo da história, as técnicas de representação evoluíram com o conhecimento dos mecanismos da visão, da concepção do espaço e dos objetivos da representação. Por isso, essas técnicas estão diretamente relacionadas, por um lado, com a ciência e a técnica, especialmente a ótica, a geometria e a matemática, e por outro lado, com a cultura de cada época, condicionada que está por certos padrões culturais, isto é, os modos de ver, as concepções de espaço e tempo e a relação do homem com o mundo. A descoberta das leis da perspectiva artificialis em Florença decorre da mudança cultural do modo de ver e do modo de representar, bem como de uma nova concepção do espaço, de um espaço equivalente, homogéneo e constante em todas as suas partes. A perspectiva linear constituiu uma criação mental abstrata. Traçam-se linhas formando uma pirâmide, cujo vértice é o ponto de fuga dessas linhas. O eixo da pirâmide une o olho, ponto de vista, com o vértice, que é o ponto de fuga. A base da pirâmide, onde se forma a imagem, resulta de um corte efetuado por um plano perpendicular ao eixo. O quadro, onde se simula a realidade que o observador contempla como se tratasse de uma janela aberta para o mundo. A conquista da perspectiva, criando a ilusão de espaço tridimensional numa superfície plana, significou uma ruptura com o sistema medieval de representação, caracterizado pela ausência de profundidade do espaço, imobilidade das figuras e sistema de proporções simbólico. Ao partir de bases geométricas e matemáticas e ter o homem como unidade de medida, a perspectiva linear enquadra-se nos princípios do racionalismo, do antropocentrismo e do humanismo. Quando falamos de perspectiva, e particularmente em perspectiva linear, é absolutamente incontornável falar de Piero della Francesca e ter como exemplo esta flagelação de Cristo. Pois Piero della Francesca dedicou-se a aprofundar os conhecimentos sobre a perspectiva, a geometria e a matemática e aperfeiçoou esta técnica ao seu limite. Outro dos grandes exemplos relativos à perspectiva é esta Lamentação sobre Cristo Morto de Andrea Mantegna. Esta é talvez uma das obras mais surpreendentes onde se evidencia a aplicação dos princípios da perspectiva linear. E, neste aspecto, Mantegna foi um exímio executante da perspectiva, conseguindo estender o espaço muito para além do seu limite físico. Nesta obra, em que o corpo de Cristo é representado deitado e num ponto de vista rasante com os pés em primeiro plano, a perspectiva assume um caráter quase simbólico ao acentuar dramaticamente a cena.
Outra obra extraordinária onde conseguimos percepcionar esta ideia da perspectiva linear é a obra A Trindade com a Virgem, São João Evangelista e Doador, de Masaccio. Masaccio foi o primeiro grande pintor depois de Giotto. O seu lugar na pintura do Renascimento pode ser comparado ao de Jan van Eyck na pintura flamenga no mesmo período. Apesar da sua morte prematura, com apenas 27 anos, é inegável a influência que a sua obra exerceu sobre as gerações que se lhe seguiram, por exemplo, em artistas como Rafael ou Miguel Ângelo. Masaccio herdou de Giotto a rejeição do decorativismo gótico. Desenvolveu a perspectiva iniciada por Brunelleschi e soube captar a realidade com a solidez de uma escultura, denunciando a sua dívida para com Donatello. Numa das suas obras mais relevantes, que é esta a que estamos a ver, o fresco parecia uma capela autêntica, aberto sobre a parede, apresentando em primeiro plano e em tamanho real, ajoelhados, a família Lenzi, que patrocinara a obra. O espaço abre-se diante dos nossos olhos com uma tal consistência e forte presença física que diríamos tratar-se de uma cena real. Para a criação deste espaço ilusório, contribuiu não só a utilização dos elementos arquitetónicos, como também o modelado dos planejamentos e o volume dos corpos que integram a composição. A segunda fase do Renascimento, na viragem para o século XVI, especialmente até 1520, foi designada por Giorgio Vasari como o Alto Renascimento, ou Perfeito Renascimento, ou Cinquecento, por nele se atingir o auge das pesquisas e inovações, o equilíbrio e a maturidade, assim como a obtenção de uma terminologia mais sistematizada. Foi a época dos mais prestigiados artistas de sempre, como Leonardo da Vinci, Miguel Ângelo e Rafael. Leonardo da Vinci foi o expoente da maturidade da pintura renascentista, sendo considerado um dos artistas mais importantes de toda a história. Revelando as suas invulgares capacidades em áreas tão diversas como a pintura, a escultura, a arquitetura, a matemática, a geometria, a engenharia, a astronomia, a filosofia e as ciências naturais, também foi poeta e músico, Leonardo encarnou melhor que ninguém o espírito humanista do Renascimento. No seu trabalho, e ao contrário da pintura do Quattrocento, em que o espaço e a sua representação rigorosa, a perspectiva, parecia sobrepor-se à ação dos homens que nele se moviam, Leonardo concentrou todo o interesse da sua pesquisa na representação da ação humana no mundo. Tal como afirmou nos seus cadernos, a finalidade da pintura não devia ser recriar a aparência do mundo exterior, mas sim representar a intenção da alma do homem, ou seja, mais do que representar com rigor científico o espaço tal como se apresenta à nossa percepção, competia à pintura captar a dimensão psicológica das personagens, o seu caráter, a sua expressão, as suas emoções. Por exemplo, em A Última Ceia, Leonardo aplicou a perspectiva com rigor científico, atenuando ao limite a distinção entre espaço real e espaço fictício, como se o quadro fosse um espelho refletindo o seu modelo. Porém, foi mais longe. Neste registro do momento em que Cristo revela que um dos seus discípulos o irá trair, é o drama psicológico das personagens que constitui o verdadeiro interesse e centro da ação. Os seus gestos, as suas expressões e as suas motivações implícitas.
Vejamos alguns detalhes desta extraordinária obra de Leonardo da Vinci. This incredible painting was commissioned to Leonardo by the Dominican monks who owned the Santa Maria delle Grazie monastery. Leonardo took 4 years to complete it, but the result was astonishing. Leonardo managed to represent perfectly the tempest of emotions created by the unexpected announcement of Christ. One of you will betray me. It's like being there, I can assure you. As a tour guide, I've seen it so many times, yet it always moves me, because it's like a frozen emotion explosion and it has a cinematographic quality that perfectly suits our modern sensibility. The Last Supper summarizes in itself all the various aspects of the genius of Leonardo. For example, his absolute attention to detail is expressed in the realism of even the smallest objects, like the food or the crisps of a tablecloth. You can find his deep knowledge of the human nature in the different emotions he put in the faces and gestures of the apostles: rage, pain, surprise, incredulity. And try to get the subtle way in which he paints the relationship between Christ and Judas, the only two people in the room knowing the truth about the traitor, and therefore united by this painful awareness. There are so many layers of meaning and symbols and details that make it a masterwork. I could go on for hours. But beware, if you haven't booked your tickets well in advance, there is little possibility you can get to see it. Unfortunately, this is the result of the experimental technique used by Leonardo for painting the Last Supper: egg tempera on wall, which gave him spectacular artistic results, but proved very fragile over time, making the Last Supper always at risk of vanishing forever. That's why entrances have to be rigorously limited, no more than 30 people every 15 minutes, and that's why it's so difficult to find the tickets. É também esta audácia que nos apresenta numa das suas obras-primas, a Mona Lisa, onde, para além do sorriso tão enigmático quanto sedutor do seu rosto, nos deparamos com uma figuração da natureza não menos misteriosa, conduzindo-nos a um domínio que, de resto, também o fascinou enquanto cientista. Pois aqui, numa reação aos condicionalismos demasiado formais que a perspectiva linear impunha, Leonardo introduziu a nova técnica do sfumato e da perspectiva aérea, através do qual os contornos se esfumam e as formas perdem nitidez à medida que se esbatem no horizonte. Este foi o método com que atenuou a artificialidade que resultava da estrita aplicação da perspectiva linear, conferindo às figuras e à natureza um maior naturalismo. Mona Lisa é, porventura, o retrato mais famoso da história da arte. O enigmático sorriso de Mona Lisa e as dúvidas acerca da verdadeira identidade da personagem continuam a lançar uma onda de mistério sobre o quadro, acentuando o interesse que ele desperta. Presume-se que se trate da mulher de Francesco del Giocondo, daí a outra designação para este quadro, La Gioconda. Mas quanto ao estranho sorriso, para muitos o mais fascinante de toda a pintura, tanto evoca as célebres Korai do século VI a.C., do período arcaico grego, como um profundo retrato psicológico sobre a figura, já o sfumato com que modelou a luz e o espaço envolvente, a paisagem, concede um sentido simbólico à expressão do rosto. Na sua delicada execução, Leonardo esfumou os contornos, fundiu as cores e matizou as sombras, fundamentando a célebre frase de Horácio, de 40 a.C., a pintura é como a poesia. Vejamos
outros detalhes sobre esta obra. What is it about Mona Lisa that has captured the fascination of millions? The beloved oil-on-wood Renaissance masterwork, which currently resides in a room of its own at the Louvre, is known by many names. La Gioconda, Lisa del Giocondo, or simply Mona Lisa, created by history's most creative genius, Leonardo da Vinci. The Mona Lisa is an absolute feat of master craftsmanship. Its actual size is 77 by 53 centimeters, 30 by 20 7/8 inches, and is owned by the government of France. A remarkable instance of Leonardo's sfumato technique of soft, heavily shaded modeling figure of a woman dressed in the Florentine fashion of her day and seated in a visionary, mountainous landscape with an enigmatic expression which seems both alluring and aloof. The Mona Lisa's famous smile represents the sitter in the same way that the juniper branches represent Ginevra Binche, and the ermine represents Cecilia Gallerani in their portraits in Washington and Krakow, respectively. A very visual representation of the idea of happiness suggested by the word Gioconda in Italian, Leonardo made this notion of happiness the central motif of the portrait. It is this notion which makes the work such an ideal. And it is not just the sitter that gives that fascinating quality to the painting. The nature of the landscape also plays a role. The middle distance, on the same level as the sitter's chest, is in warm colors. Men live in this space. There is a winding road and a bridge. This space represents the transition between the space of the sitter and the far distance, where the landscape becomes a wild and uninhabited space of rocks and water which stretches to the horizon, which Leonardo has cleverly drawn at the level of the sitter's eyes. And it goes beyond the elements that complete the painting. Mona Lisa was among the first portraits to depict the sitter before an imaginary landscape, and Leonardo was one of the first painters to use aerial perspective. The enigmatic woman is portrayed seated in what appears to be an open loggia with dark pillar bases on either side. And behind her, a vast landscape recedes to icy mountains, while winding paths and a distant bridge give only the slightest indications of human presence. The sensuous curves of the woman's hair and clothing, created through sfumato, are echoed in the undulating imaginary valleys and rivers behind her. The blurred outlines, graceful figure, dramatic contrasts of light and dark, and overall feeling of calm are characteristic of Da Vinci's style. Due to the expressive synthesis that Da Vinci achieved between sitter and landscape, it is arguable whether Mona Lisa should be considered as a traditional portrait, for it represents an ideal rather than a real woman. In the Renaissance, which brought together all human activities, art meant science. Art meant truth to life. Leonardo da Vinci was a great figure because he embodied the epic endeavor of Italian art to conquer universal values. Porventura, uma das suas maiores contribuições para a cultura artística foi o seu Tratado de Pintura, publicado por volta de 1498, no qual entende o desenho como uma coisa mental, ou seja, um processo intelectual ou um meio que conduz à experimentação e ao conhecimento. Leonardo elevou assim a pintura a uma coisa mental, considerando mesmo que o artista devia tanto conhecer as leis da natureza quanto as do corpo humano, sendo os olhos o instrumento e o desenho o meio para atingir o conhecimento. Se o teleouvinte se interessar por Leonardo da Vinci, deixamos aqui um link de uma interessante reportagem da conceituada revista National Geographic.
Outro grande nome do Cinquecento italiano foi Miguel Ângelo, um dos maiores artistas da arte ocidental de todos os tempos. Escultor, pintor, arquiteto e notável desenhador, o seu espírito neoplatónico ditou que se assumisse sobretudo como escultor. Com a extensa obra distribuída por todas aquelas áreas criativas, Miguel Ângelo desenvolveu a sua atividade entre Florença e Roma, onde trabalhou para Lourenço de Médicis e para o Papa Júlio II, respectivamente. E se no berço do Renascimento executou o heróico David, foi em Roma que executou alguma das suas obras-primas: a Pietà, o túmulo de Júlio II, a Praça do Capitólio e, claro está, o teto da Capela Sistina. E não Celestina. Os frescos do teto da Capela Sistina, uma capela situada no Palácio Apostólico, residência oficial do Papa, no Vaticano, constituem uma das maiores obras não só do Renascimento, como de toda a história da arte. Entre 1508 e 1512, Miguel Ângelo desenvolveu um vasto programa iconográfico abordando a história da humanidade segundo o Gênesis, desde a criação até ao dilúvio universal. Devido à forma retangular e extensão do teto, o artista optou por dividi-lo com arcos torais fingidos e cornijas em perspectiva, integrando centenas de figuras distribuídas com um ritmo alucinante numa imensa moldura arquitetónica. Nesta gigantesca obra, Miguel Ângelo revelou a sua polivalência criativa. Como arquiteto, concebeu uma estrutura formal ilusória que emoldura os diversos quadros pictóricos. Como escultor, conferiu às figuras uma vitalidade plástica mais apropriada à pedra. E, como pintor, soube organizar o espaço pictórico através do suave cromatismo com que modelou as figuras. Figuras que surgem com uma tensão e uma vibração plástica já distantes da crença incondicional do homem que motivou os humanistas e que preconizam o despontar de uma nova época. Para quem é fã de Miguel Ângelo e das suas pinturas na Capela Sistina, fica aqui para o teleouvinte poder ver, visitar ou revisitar através de uma visita virtual que o Museu do Vaticano disponibiliza. Boa visita! A precisão científica em que os artistas florentinos do Quattrocento dominaram a realidade cedo se traduziu em cenários estáticos de grande rigidez geométrica que tornavam essas cenas pouco verossímeis. Herdando o desenho do Miguel Ângelo e o sfumato de Leonardo da Vinci, também Rafael Sanzio procurou anular uma certa dureza patente nas composições e nas figuras dos seus mestres. Rafael conhecia não só a perfeição da arte antiga, como também o seu espírito. E se bem que não tenha sido o primeiro a recuperar a temática clássica, Rafael soube interpretar o sentido lúdico com que os romanos tinham utilizado esses temas na decoração das suas vilas. É neste contexto que se enquadra, por exemplo, o quadro que estamos a ver, a Deposição de Cristo, na qual é evidente a influência do naturalismo helenístico. Naquela que é uma das suas obras mais ambiciosas, a Escola de Atenas, Rafael atingiu um nível mais elevado de medida, equilíbrio e harmonia na pintura, ideais do classicismo que caracterizaram o Alto Renascimento. Numa composição algo complexa, o pintor organiza 60 figuras das artes, das letras e das ciências dentro de um espaço em que tudo parece equilibrado, proporcional e com um sentido de composição harmónica.
por entre grupos de pessoas animadas a discutir as 7 artes liberais, por exemplo, o grupo à direita ocupa-se da geometria e da astronomia, emergem 2 figuras de silhuetas recortadas contra um fundo luminoso, dirigindo-se para nós com um ar seguro e sereno. Trata-se de Platão e de Aristóteles, os grandes filósofos da antiguidade, sobre os quais se fundou o pensamento dos humanistas. Enquanto Platão, interessado no mundo das ideias, ergue o seu dedo para o céu, Aristóteles, preocupado com as coisas que realmente existem, estende a sua mão para a terra. Num tributo a Leonardo, Rafael pintou o rosto do mestre do Renascimento na figura de Platão. Toda a composição é o resultado de tensões e movimentos contrapostos, que todavia traduzem uma sensação de equilíbrio dinâmico que caracterizou o Renascimento e o classicismo do Alto Renascimento. Ao contrário dos artistas florentinos que desenvolveram o desenho para dominar a realidade através dos olhos da razão, os artistas venezianos contemplaram o mundo através dos sentidos, manipulando a luz e a cor, de forma a obterem resultados mais subtis. Uma subtileza que se concretizava no tratamento dos tons e das cores, que tinha adquirido tradição no Quattrocento com Giovanni Bellini, mestre de Giorgione e Tiziano. Apesar de ter morrido cedo e de se conhecerem pouco mais do que 5 obras suas, Giorgione foi um dos pintores mais influentes do seu tempo. Ligado aos meios intelectuais de Veneza e próximo dos filósofos neoplatónicos, o seu trabalho gira em torno de temas profanos, tratados de forma alegórica e representados de forma poética e misteriosa. São por vezes ambíguas as figuras que o artista dispõe em paisagens, cuja estranheza evoca tanto os sentimentos mais melancólicos quanto os devaneios mais sonhadores. Uma das suas obras mais importantes não esconde o seu significado enigmático nem a inspiração poética que, por certo, a originou. A tempestade, que é a imagem que estamos a ver, e que revela a cor como matéria privilegiada da execução pictórica e a paisagem como tema dominante do ambiente nostálgico e pastoral criado. Nesta obra surgem vários elementos dispares, como uma mulher nua a amamentar o filho, um soldado veneziano, as ruínas de um templo, as muralhas de uma cidade distante, uma paisagem sacudida por um temporal ameaçador, entre outros, que permitem fazer todo o tipo de conjecturas e teorias acerca do seu significado. Mas à parte da controvérsia em torno da interpretação desta obra, não podemos deixar de considerar a maneira como construiu a paisagem, criando uma atmosfera nostálgica e de inspiração poética, no tratamento de um assunto sem dúvida alegórico. Discípulo de Giorgione, Tiziano dominou a pintura veneziana durante quase 60 anos, ao longo dos quais pintou todo o tipo de assuntos, dos mais clássicos e sensuais aos mais dramáticos e expressionistas, em todos eles desenvolvendo os virtuosismos plásticos da luz e da cor. A fama que adquiriu com a Assunção da Virgem, imagem que estamos a ver, trouxe-lhe encomendas das mais altas individualidades europeias, desde o Papa Paulo III aos imperadores Carlos V e Filipe II, ou aos duques de Mantua, Ferrara e Urbino, para os quais pintou todo o tipo de trabalhos, pinturas religiosas, mitológicas ou retratos. Um dos melhores exemplos é a obra Carlos V
na Batalha de Mühlberg, um retrato equestre que exalta o feito heroico do imperador do Sacro Império Romano-Germânico que invadiu e saqueou Roma em 1572, estabelecendo óbvias conotações simbólicas com os imperadores romanos. Este é o primeiro de uma série de retratos equestres que terá ilustres continuadores como Rubens, Velázquez ou Goya. Realizado para comemorar a vitória do imperador sobre os protestantes, este retrato tem uma forte carga alegórica, apresentando Carlos V tal como se assumia, o sucessor dos imperadores romanos e o exemplo perfeito dos cavaleiros cristãos. Integrando a personagem no próprio acontecimento, Tiziano acabou por criar um modelo de imagem heroica, doravante aceite por toda a arte ocidental. Já no fim da sua vida, concebeu as Poesies, ou reflexões poéticas, uma série de quadros mitológicos inspirados nas Metamorfoses de Ovídio, sob a encomenda de Filipe II. Se estas pinturas não tinham outros objetivos que não fossem a plena fruição, o puro prazer dos olhos e do espírito, já o retrato do imperador serviu de referência a outras pinturas e estátuas equestres que lhe seguiram. Neste quadro, de caráter mitológico, o príncipe Actaeon surpreende Diana, a virgem e casta caçadora, banhando-se com as suas ninfas numa gruta na floresta. Furiosa com Actaeon por este ter vislumbrado a sua nudez divina, Diana transforma-o num veado para ser caçado e castigado até à morte pelos seus próprios cães. Dos discípulos de Giorgione, Tiziano foi aquele que maior notoriedade atingiu. Do seu mestre herdou as referências alegóricas e mitológicas dos assuntos, bem como as qualidades plásticas que atribuiu à cor e à luz, no sentido de conferir valores poéticos às suas obras. Ao longo da sua prolongada vida, Tiziano atravessou diversas fases, investindo após 1520 em propostas de maior intensidade dramática que se refletem tanto na forma de interpretar os temas como na técnica que emprega, cada vez mais solta, até converter a pincelada numa mancha descomprometida, quase pura e de grande riqueza plástica. As suas pesquisas foram da ordem da composição, da modelação cromática, do desenho elaborado e do equilíbrio contido entre as formas e as cores. E é assim, caro teleouvinte, com muita forma, com muita cor, com muita harmonia, perspectiva, quer linear, quer aérea, ao mesmo tempo com proporção, equilíbrio, rigor e emoção, portanto, tudo palavras que podemos enquadrar no âmbito do Renascimento. Damos por terminada mais uma sessão da Telebumba. Não sem antes informar que a nossa próxima emissão daremos particular atenção à arquitetura renascentista, onde daremos particular destaque a esse fenómeno ao nível dos cogumelos que foi a construção com cúpulas e onde falaremos do já nosso familiar conhecido Brunelleschi. Até lá, caro teleouvinte, reveja esta emissão no canal de sempre do YouTuber. E já sabe, associe-se a este movimento hashtag Eu Aprendi com a Bumba. Telebumba, bumbemos juntos!